sou Yasmin, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre Mansão Galante, um livro da V.E. Schwab, que é a mesma autora de A Vida Invisível de Ed La Rue, que eu amei muito, inclusive dei 5 estrelas e favoritei. Faltam apenas 100 páginas para eu terminar e eu não podia deixar de gravar esse vídeo aqui. Então vamos para a história. Nesse livro nós vamos acompanhar a Olivia, uma menina muda que vive numa escola para garotas independentes, que é basicamente uma instituição que recebe garotas órfãs ou indesejada pelos pais. No caso da Olivia, o pai dela morreu antes mesmo dela nascer, e a mãe enlouqueceu e simplesmente deixou a garota na frente dessa instituição. Apesar de ser intitulada como uma escola, essa instituição, na verdade, só ensina garotas coisas que... mimos do patriarcado, né? Ensina a lavar uma roupa, lavar uma louça, passar a roupa, limpar a casa, ensinando as garotas a serem boas esposas pra saírem de lá logo, arranjar um macho e ir embora. Porque, sinceramente, Mary Lance não tá nem aí pras garotas. Mary Lance é o nome dessa escola. Mary Lance, ou Mary Lance. Nós somos brasileiros, né? Mary Lance. Acho que estamos todos de acordo. Eu gostei muito de como esse livro retrata a ausência de voz da Olivia. Eu nunca tinha lido um livro com representatividade de pessoas deficientes auditiva ou visual, nem nada do gênero. E eu gostei bastante de como eles retrataram a vontade dela de expressar o que ela estava sentindo e não conseguir. Inclusive, a Olivia nem sabe por que ela não fala. Ela chegou a roubar um livro de biologia só para ela ver quais são os músculos, o que a gente tem que faz a gente falar, emitir sons. Ela sabe que ela tem tudo isso, ela simplesmente não consegue botar para fora. E ela não é como uma pessoa muda normal que consegue emitir grunhidos ou qualquer coisa do gênero. Não sai som nenhum da boca dela. Ela, inclusive, chegou a se machucar propositalmente só pra ver se ela gritava como as meninas. Ela via que as meninas queimavam a mão ou se cortavam sem querer, fazendo a comida, né? E elas gritavam, emitiam um som. E o sonho da Olivia era conseguir emitir um som também. Toda a trajetória da Olivia nessa escola nunca foi fácil, né? Já que as governantas, que deveriam ser as responsáveis por essas meninas, sempre castigavam elas por qualquer razão que seja porque você não ajudou a fazer o jantar, ou você se atrasou para poder fazer alguma atividade, qualquer coisa do gênero, elas sempre puniam as garotas. E a punição mais recorrente era cortar uma refeição. Ai, você não fez o que eu quero? Então, vai ficar sem jantar, tá bom? Um beijinho, minha linda, pode deitar pra dormir. Um detalhe muito importante é que a Olivia consegue ver espectros. E o único motivo que faz com que ela não tenha medo deles é o fato de que eles não conseguem encostar nela. Da mesma forma que ela não consegue encostar neles, já que eles são espíritos ou fantasmas, como vocês preferirem chamar. Lembra que eu falei pra vocês que a mãe da Olivia deixou ela na porta de Marylands, a escola para garotas independentes? Pois é, a mãe dela deixou ela apenas com um diário, que é o diário da mãe dela. E a Olivia sempre quis desvendar o mistério da mãe. Por que ela me abandonou? Será que ela tá viva? O que fez ela enlouquecer a ponto de deixar uma criança na frente de uma instituição para crianças indesejadas? O que atormentava a mãe dela? E a única coisa que a Olivia tem e que ela é muito apegada é o diário da mãe. Nesse diário dá pra perceber muito bem como a loucura dominou a cabeça da mãe dela, principalmente depois da morte do pai. O estopim de tudo foi a morte do pai da Olivia. E a mãe dela começou a ficar mais maluca. A gente consegue perceber até mesmo na forma que ela escreve. As letras começam a ficar um pouco mais tortas, a gente vê uns borrões de tinta. E nesse diário tinham tanto trechos escritos para o pai da Olivia e trechos para a própria Olivia. Inclusive, em um dos trechos, a mãe da Olivia deixou um conselho muito importante para ela. É uma das últimas coisas que ela escreveu. Olivia, Olivia, Olivia. Lembre-se disso. As sombras não conseguem te tocar. Não são reais. Os sonhos são apenas sonhos. Nunca podem te machucar. E você ficará segura desde que mantenha a distância de galante. Nesse momento, a Olivia nem sabe o que é galante. Ela não sabe se é um adjetivo, se é um lugar. O que é galante? Ela não tem essa informação até o fatídico dia que ela é chamada na sala da governanta-chefe, e ela simplesmente fala: arruma essas coisas, minha querida, que você vai embora hoje. A Olivia fica um pouco desesperada, porque ela não tem pra onde ir, ela não tem nenhum parente, ela não tem contato com ninguém, e tem uma regra clara em Marylands, que diz que você é livre pra ir embora, se tiver outro lugar pra ir, mas saiba que você nunca mais será bem-vinda aqui. Então, quando você sai de Marylands, você só tem a passagem de ida. Deu alguma coisa errada na sua vida? Problema seu, minha filha. Se vira. Você nunca mais vai voltar
para essa escola. Então, obviamente, a Olivia ficou desesperada sabendo que ela ia sair de lá, ela não tinha outro lugar para ir e ela sabia que ela não poderia voltar. Fora que a comunicação já era difícil ali em Maryland, onde uma das governantas ensinou a linguagem de sinais para Olivia, só que essa governanta foi mandada embora, então as outras nem se importavam em saber o que ela tinha a falar, saber o que ela tinha a dizer. E quando ela fazia linguagem de sinais, ninguém entendia. Então imagina ela indo para outro lugar, sabe? Se nem as pessoas que deveriam cuidar dela se importavam com isso, imaginam as outras pessoas. Mas essa governanta que disse que ela iria embora entregou uma carta para ela. Uma carta que tinha sido enviada para Maryland. E essa carta era de um tal tio da Olivia. Arthur, o nome dele. Nessa carta ele dizia: querida sobrinha, estamos procurando por você há anos. Queremos muito te encontrar. Espero que essa carta chegue até você algum dia. E saiba que você sempre será bem-vinda aqui. Venha para o seu lar. Nós estamos te esperando. O seu lugar é aqui com a gente, com a sua família. E a Olivia nunca teve uma família. E óbvio que ler essa carta encheu ela de esperança, ao mesmo tempo que ela tinha um receio, porque do nada ela recebe uma carta. E será mesmo que era da família dela? Ela não tem como comprovar isso, né? Um cara enviando uma carta. Mas a assinatura da carta estava lá, que veio de Galante, a mansão Galante. E ela lembrou das palavras da mãe, que dizia para ela não ir para Galante. Você estará segura desde que não vá para Galante. E aí ela fica nesse grande dilema. Será que eu saio daqui? É um lugar muito ruim, não tem como piorar. Saio para ir para um lugar que minha mãe disse para eu não ir, mas provavelmente ela já esteve lá. E possivelmente onde eu vou conhecer meus familiares, ou eu permaneço aqui, um lugar onde eu já conheço, estou habituada com as pessoas, mesmo que eu não tenha uma boa convivência. É um dilema muito grande para ela, mas no fim das contas ela não tem o que fazer, ela não tem que decisão tomar. A governanta já falou para ela ir embora, então tchau e benção. Ela arruma as coisas dela e, como um presente, toda vez que uma garota quer sair de Maryland, eles disponibilizam um carro, um chofer ali para levar a garota até onde ela gostaria de ir. Mas já lembrando ela que essa é a última vez que ela vai ter algum tipo de contato com Maryland, que é esse carro que vai levar ela para o destino dela. Chegando na mansão Galante, é uma casa gigantesca, é uma mansão, né, como diz o próprio nome, e é tudo muito lindo, tudo muito belo. O motorista deixa a menina lá e vai embora. Ela bate na porta e uma mulher atende e fica tipo: quem é você, garota? Como a Olivia não sabe falar, ela tira a carta do bolso, a carta que ela recebeu do suposto tio dela, entrega pra mulher, ela lê a carta, a mulher fica em estado de choque, ela fica tipo assim: como assim? E aí ela chama um tal de Edgar e fala assim: olha isso daqui. E ele vê a carta e ele ficou meio que em choque e deixa a menina entrar, falando assim: claro, ela é filha da Grace. Outro detalhe muito importante é que a Olivia não sabia o nome da mãe dela. Ela tinha um diário e no diário só tinham as letras G e P. E o P ela sabia que era de Prior, porque o sobrenome da Olivia é Prior. E ela acaba de descobrir que o nome da mãe é Grace. E ela fica muito feliz de saber mais sobre a mãe. E basicamente ela descobre que esse tal Arthur, que mandou uma carta pra ela, morreu há 1 ano e meio. Amaram? Como que ele enviou do túmulo dele? Ninguém sabe. Uma coisa assim, bem tranquila. A Hannah e o Edgar acolhem a Olivia, só que tem um terceiro integrante nessa casa, o Matthew. E ele odiou que essa garota veio pra Mansão Galante. Ele falou assim: como assim tinha mais uma Prior? Eu era o último descendente. E eu fiquei tipo assim: o que esse garoto tá falando, sabe? E aí ele não queria aceitar a menina na casa, tava mandando ela embora, falando assim: no dia seguinte, eu quero que você suma daqui. Eu não quero você aqui. Não interessa de quem você é filha. E o Matthew, ele é filho do Arthur. Ou seja, ele é primo da Olivia. E obviamente ele acha muito estranho a Olivia ter recebido uma carta do pai dele, que faleceu há 1 ano e meio. Será que essa carta foi mandada antes dele falecer? Será que ele mandou essa carta do além? São muitos questionamentos. Quando a Olivia chegou na mansão, já estava escurecendo e o Matthew estava insistindo para ela ir embora no dia seguinte e só não mandaria ela embora no mesmo dia porque estava escurecendo. E aí a Olivia começa a ver eles trancando tudo. Tranca a porta, tranca a janela, fecha, bota cadeado. Deixam ela no quarto que seria da mãe dela, quarto da Grace. Ela fica encantada com o quarto da mãe, ela começa a ver as roupas da mãe, ver as coisas da mãe, estar num ambiente que a mãe viveu é muito reconfortante para ela. A Hannah deu a regra clara de que a Olivia não poderia sair de casa à noite, porque a casa tinha que ficar toda fechada pela segurança de todo mundo. E é claro que a Olivia desobedeceu essa regra, né? Ela desceu, ela queria ir até o jardim. Ela só não conseguiu ir porque quando ela abriu a porta, um espectro passou pra dentro e ela levou um susto e ela acabou voltando pro quarto, no fim das contas. Mas no dia seguinte,
ela ficou rodando pela casa, ela queria conhecer os cômodos, e a história começa a ficar cada vez mais estranha. O Matthew ficou falando pra ela ir embora, só que a Hannah não queria que a menina fosse embora, porque ela não tinha nem pra onde ir. Então ficava aqui, a Hannah desse lado falando assim, não, pode ficar, e o Matthew falando, vai embora, garota, você não sabe onde você tá se metendo. Então a Olivia passa a ficar nessa casa porque ela não quer ir embora, e já que a Hannah aceita ela, é o suficiente. A Hannah e o Edgar aceitam ela, o Edgar sabe fazer linguagem de sinais, então ele consegue se comunicar com ela, e o Matthew fica falando pra menina ir embora, e aí ela descobre que tem uma maldição dos Prior, ou seja, a família dela tem uma maldição, eles estão aprisionados nessa mansão. Como exatamente? Não descobri ainda, porque ainda faltam 100 páginas para terminar esse livro. Mas tem coisas muito estranhas acontecendo, porque tem um jardim, todos os dias o Matthew vai cuidar desse jardim para tirar a erva daninha. Em dado momento, a Olivia passa a ajudar ele a cuidar desse jardim, só que todos os dias tem erva daninha, mesmo nos lugares que eles tinham tirado no dia anterior. E a casa inteira parece que tá meio que apodrecendo, sabe? Tem um muro do lado de fora, com um portão, que seria, no caso, esse portão aqui, tá vendo? Só que ele é um pouco distante da casa. O Matthew fala pra ela não ultrapassar esse portão, que é uma coisa muito perigosa, e ela fica intrigada, obviamente. Você fala pra uma menina não ir pra um lugar, é claro que ela vai querer ir. Vocês têm que parar de estipular regra. Então ela passa os próximos dias lá, só que quanto mais o tempo passa, mais esquisitas as coisas ficam. À noite, o Matthew tem pesadelos, onde ele fica gritando. A Hannah e o Edgar tem que segurar ele, algemar o menino, porque ele fica maluco, ele começa a alucinar, e ele começa a falar, para de machucar ele, e tudo. E a maldição dos Prior, pelo que eu entendi, é basicamente como se espíritos ou algo do gênero entrassem na cabeça deles e começassem a fazer eles verem coisas. Os sonhos se tornam a realidade, eles começam a ter alucinações e isso vai destruindo a pessoa de dentro pra fora. Mas um dia a Olivia tá mexendo no quarto e ela simplesmente acha um outro diário da mãe dela. O diário que ela tem é um diário verde e o último diário da mãe. Só que ela acha um diário vermelho dentro do quarto da mãe, que é o primeiro diário da mãe. E ela descobre que a mãe dela ultrapassou o muro. Todo mundo falava pra mãe dela não ultrapassar o muro, que era perigoso, mas ela mesmo assim ultrapassou. E a mãe dela diz que viu a própria morte. E a morte tinha 4 sombras em volta dela. E uma das sombras viu a Grace. Só que essa sombra meio que ajudou a Grace a fugir de lá. Conseguir voltar pra mansão. E a mãe dela conseguiu voltar. E ela queria escrever uma carta pra agradecer a sombra. A sombra da morte que ajudou ela a voltar pra casa, assim. Gente, se você encontra a morte e quem quer que esteja com ela, independente se te ajudou, não entre em contato. Ninguém pediu seu feedback. E ela começa a trocar cartinha com a sombra que trabalha pra morte. Vocês estão entendendo o nível do negócio? E aí a Olivia começa a desconfiar que a sombra é o pai dela. O que me traz muitos questionamentos. E ela começa a entender melhor o diário da mãe. Tanto o diário que ela tinha, quanto o novo diário que ela achou. O diário era mesclado com trechos escritos e alguns desenhos, ou pingos de tinta, que a Olivia não entendia muito bem, e depois ela decifrou como desenhos. Inclusive, a Olivia também gosta de desenhar. E ela percebeu que esses desenhos provavelmente eram feitos pela sombra. Então a mãe dela viveu um grande romance. E é claro que a Olivia vai querer ultrapassar o muro. E ela vai lá testar. Ultrapassa o muro, só que ela não vê nada. E ela fica chocada que ela não vê nada. Ela fica tipo assim, gente, é isso, só tem mato aqui. Era disso que o povo tava com medo? Não tô entendendo. E outro detalhe, na Mansão Galante não tem um bicho sequer. O que é muito esquisito, já que tudo lá é muito florido, tem muito mato, e ela não vê um passarinho, uma borboleta, uma minhoca, nada. Não tem nada vivo lá. Quando ela passa o muro e ela não vê nada, ela só vê mato, só que bateu um vento. E o diário da mãe dela caiu no chão. Esse diário tinha algumas folhas soltas. E as folhas começaram a voar, e ela ficou tipo assim, meu Deus, eu não posso perder isso daqui. E ela começou a pegar as folhas, e ela começou a olhar pro chão, e ela começou a ver uns pontinhos brancos. Ela achou esquisito, ela pegou na mão assim, e ela viu que eram dentes. E ela olhou melhor pro chão, e começou a ver vários esqueletos. Uma coisa bem tranquila, assim, bem pacífica. E esqueletos de bichos. E ela ficou tipo, então é por isso que não tem bicho aqui. Todos os bichos estão aqui nesse cemitério animal. Assim que ela percebe que era o dente de um animal, ela joga esse dente no chão, porque ela fica assustada, né, com nojo também. E esse dente vira um ratinho. E o ratinho sai correndo. E ela fica muito confusa. Ela, meu Deus do céu, eu preciso voltar pra mansão. Ela vira as costas, ela foi correndo. Porque lembrando, esse é o portão. E aí ela vai voltar.
Só que, quanto mais ela anda, mais o portão vai se afastando. Ela não consegue mais voltar pra mansão. E começa a bater um desespero, né? Imagina você correndo, e não chega a lugar nenhum. E simplesmente, do nada, a mansão mudou. E dessa vez a Olivia conseguiu passar pra poder entrar na mansão. Só que ela viu que era diferente, ela tava torcendo pra não ter ninguém dentro de casa. Só que é óbvio que tinha. Tinha um salão de dança, onde tinham pessoas normais dançando, só que as pessoas eram em preto e branco. E ela viu a morte também, cercada por 3 sombras. O que mais uma vez faz a gente pensar o que aconteceu com a outra sombra. A outra sombra morreu? Será que realmente era o pai da Olivia? Muitos questionamentos. Enquanto a Olivia tá observando as pessoas dançando, ela vê a morte matando cada uma dessas pessoas e ela fica desesperada e ela acaba fazendo barulho. E é óbvio que uma das sombras ouviu e quer checar o que tá acontecendo. A Olivia se esconde, mas a sombra viu ela e ela começa a correr e nessa hora me bateu um desespero, que Cristo Deus. A sorte da Olivia é que um espectro ajudou ela a ir pra uma passagem secreta e foi aí que eu parei. Sim, eu parei no meio toda uma situação. A Olivia ainda não conseguiu voltar pra casa, eu não sei como essa história vai terminar, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei quem é o pai da Olivia, eu não sei o que aconteceu, o que acontece com a família Prior. Muitos questionamentos. Por enquanto, pra mim, tá sendo um 4 estrelas. Acho muito difícil mudar a minha nota, a menos que o final seja muito ruim. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. E até a próxima.